Ruído, uma falha no julgamento humano. Você já se sentiu injustiçado com o julgamento de pessoas ou o julgamento da própria justiça que aplicou as leis? Se você já se sentiu assim em algum momento e não compreendeu por que acontecem ruídos nesse julgamento, vem comigo. As dicas desse livro podem ser úteis para você. Fica até o final, porque lá eu vou mostrar como podemos reduzir o ruído no julgamento. O julgamento faz parte da vida humana. Nós julgamos e somos julgados constantemente. Algumas delas com base em fatos, dados, percepções. Porém, sabemos que julgamos e somos julgados a partir do que as pessoas são. Suas crenças, seus valores, seus sentimentos, aquilo que faz parte da sua essência. As pessoas julgam a partir daquilo que elas são. Como diferentes juízes, diante de um mesmo fato, diante da mesma lei, podem dar sentenças diferentes. Faz parte, porque nós somos humanos, e enquanto humanos, nós julgamos a partir daquilo que nós somos. Nós não somos os mesmos o tempo todo. Nós julgamos também a partir daquilo que estamos fazendo, sentindo e vivendo a cada momento. Como reduzir este ruído no julgamento humano e sermos mais humanos, com mais dignidade? Será que os algoritmos julgam melhor, são mais coerentes do que o julgamento humano? Vem comigo até o final e entenda o que isso pode contribuir na sua vida. 5 pontos importantes que os autores trazem neste livro. Primeiro, julgar é difícil porque o mundo é um lugar complicado e incerto. Simples. Segundo, a extensão dessas discordâncias é muito maior do que esperávamos. Temos uma lei, temos um fato, porém as discordâncias são maiores do que nós imaginávamos ao construir essas leis. Terceiro, o ruído pode ser reduzido. Como podemos reduzir o ruído? Quarto, as tentativas de redução do ruído muitas vezes enfrentam objeções e sérias dificuldades. Esses problemas também precisam ser abordados. Ou então, lutar contra a diminuição do ruído é em vão, não faz sentido. Como podemos entender essas dinâmicas na nossa vida, nos julgamentos que acontecem? Onde há julgamento, há ruído. Simples assim. Em todo julgamento, há ruído. Mesmo em que esses julgamentos sejam feitos por situações de algoritmos que foram treinados também por humanos. Mas trata-se de uma questão de julgamento. Nós não podemos esperar concordância perfeita entre as pessoas, porque faz parte do julgamento as discordâncias. Ora, como podemos evitar os ruídos? Sim, é uma questão de julgamento, mas alguns julgamentos são tão excêntricos que eles estão errados. Julgamentos, muitas vezes, são tão excêntricos que eles são errados. Quais julgamentos que você percebe, que você tem acompanhado na vida, na sociedade ou no seu dia a dia, que você percebe um nível de excentricidade tão grande que você diz, isso não é justiça. Isso pode ser uma injustiça pelo tamanho do ruído que causou. Em um mundo perfeito, os réus enfrentariam a justiça. No nosso mundo, enfrentam um sistema ruidoso. No mundo perfeito, temos uma justiça, uma lei que analisa os fatos e aplica-se a justiça. No nosso mundo de humanos, nós temos sim um sistema ruidoso, cheio de ruídos, porque somos carregados de crenças, de sentimentos, de percepções, de análises parciais dos fatos e dos contextos. Por quê? O seu julgamento depende também do seu humor, dos casos que você já discutiu, da sua experiência e até do clima que interfere no seu estado emocional, que interfere também no seu julgamento. Você não é a mesma pessoa o tempo todo. Um julgamento hoje pode ser diferente de um julgamento que aconteceu há alguns meses atrás. Você é outra pessoa, com outras percepções, com outras análises. Como reduzir o ruído?
a partir de fatos dados, numa sociedade em que muitas leis olham o sentimento. Basta o sentimento para ser julgado. Mas que sentimento é esse? Que julgamento é esse que é feito a partir dessa perspectiva? Se nós eliminarmos os ruídos, nós diminuiríamos os equívocos? Se eliminarmos todos os ruídos do julgamento humano, os equívocos, as injustiças seriam eliminadas, seriam reduzidas ou não? O algoritmo, ele pode ser mais preciso do que juízes humanos? Nós estamos agora na era da inteligência artificial, preditiva, com uma série de capacidades desenvolvidas pelos seres humanos. E ela diz que ela não falha. Será que os algoritmos são mais coerentes no julgamento dos fatos e dos dados do que o julgamento humano? Se tentássemos eliminar o ruído, por exemplo, na educação, nós conseguiríamos? Você, professor, se a avaliação, por exemplo, de uma redação de um estudante, 5 professores fizessem essa avaliação, a partir dos mesmos dados, dos mesmos critérios, a nota seria exatamente a mesma? Seria mais coerente do que somente uma pessoa avaliar? E se esses estudantes forem avaliados por algoritmos, será mais coerente do que se os professores avaliarem seus alunos? Um grande debate para a nossa educação dos tempos atuais. E nós queremos ser avaliados por algoritmos ou nós queremos ser avaliados por indivíduos? Se nós queremos ser vistos como indivíduos, como sujeitos, com sentimentos, com crenças, com valores, nós queremos também que indivíduos nos avaliem, nos julguem, para perceberem essa empatia, esse sentimento, essa percepção dos valores e crenças a partir da mesma dinâmica da legislação. As pessoas podem até saber que tratamentos individualizados geram ruído, mas esse é o preço a pagar por um tratamento individualizado. Mesmo que tenha ruído, nós seres humanos ainda preferimos um tratamento individualizado do que sermos julgados por algoritmos. É claro que há uma dimensão humana e divina nessa provocação. E aí Shakespeare, no livro O Mercador de Veneza, no poema, ele traz: é qualidade da mercê não ser laboriosa, como chuva mansa ela desce do céu, sobre a terra abaixo, é duplamente abençoada. Abençoa quem dá e abençoa quem recebe. Está entronizado no coração dos reis. É um atributo do próprio Deus. E o poder terreno se assemelha ao divino, quando a mercê tempera a justiça. E o poder terreno se assemelha ao divino, quando a mercê tempera a justiça. Identificar estratégias de redução de ruído que não comprometam valores importantes, para que o nosso julgamento esteja em sintonia com a dimensão do julgamento divino. Certas tentativas de reduzir o ruído podem muitas vezes provocar o contrário. Se perdem valores, se perdem crenças, a possibilidade até de mudança dessa análise, dessa perspectiva. Um pouco de incerteza faz parte, um pouco de ruído faz parte. Porém, nós precisamos respeitar a dignidade das pessoas, dar espaço de sobra para a sua evolução moral, para que a criatividade e as possibilidades de um mundo mais digno e humano possa acontecer. É da natureza humana julgarmos as pessoas, muitas vezes sem analisarmos os fatos, com base naquilo que nós estamos intuindo. Esse pode ser um grande problema. Chamamos de ruído o quê? A vulnerabilidade indesejada de julgamentos. Isso, quando nós julgamos a partir de dados e fatos e sentimentos, nós estamos diminuindo o ruído daquilo que estamos julgando. Julgamos a partir de quem nós somos, daquilo que nós acreditamos. Mas o ruído não precisa ser um problema. A diversidade de opiniões não precisa ser um problema. O ruído, ele pode ser prejudicial, e ele é prejudicial. Mas nós precisamos desse ruído. Como vamos reduzir esse ruído? Primeiro, o objetivo do julgamento é a precisão, não a expressão individual. Pense estatisticamente e adote a visão de fora.
Estruture os julgamentos em diversas tarefas independentes. Resista a intuições prematuras sobre os fatos. Obtenha julgamento independente de múltiplos juízes. Depois considere agregá-los para perceber a diversidade de julgamentos diante dos fatos e da mesma legislação. Prefira julgamentos relativos, não absolutos, porque a vida evolui e tudo pode mudar. E como podemos mudar? A partir de uma nova percepção, de um novo cuidado. Reduzir o ruído muitas vezes costuma ser caro. É difícil, é desafiador, mas este é o caminho. Se nós queremos ter melhores decisões e melhores relações humanas, também precisamos levar a sério a redução do ruído. Na sua vida, qual tem sido o nível de ruído? Nos seus julgamentos, nos julgamentos das pessoas em relação a você, na sua empresa, onde você trabalha, onde você é líder, onde você é dono, CEO, que estratégias você tem usado para reduzir o ruído no julgamento humano? Tudo passa pela dignidade humana. Tudo passa por essa dimensão de olhar e atenção. Depois que estava lendo esse livro, voltei a assistir alguns episódios daquela série The Chosen. E aí percebi como o julgamento de Jesus, naquele contexto, provocou uma série de interpretações, acusações, diante de alguns fatos, diante de uma lei e diante da nossa incapacidade de percebermos a dimensão e a grandeza do ser humano naquela perspectiva de que o ser humano, os seus valores, a sua dimensão e a sua conexão com o divino estão acima dos julgamentos e dos sentimentos humanos. Como reduzir o ruído para que o mundo seja melhor, para que o mundo seja mais humano e menos ruidoso? Compartilhe se faz sentido para você. Avante!